Nessa aula iremos falar sobre os componentes externos do computador e componentes internos, ou seja, a parte mais especificamente do hardware. Componentes externos são o que a gente consegue ver do lado de fora do computador, por exemplo, monitor, teclado, mouse e o gabinete. Então a gente vai falar um pouco sobre essa parte e os componentes internos, placa-mãe, processador, HD, memória e as principais conexões disponíveis nas placas-mães mais modernas. Os computadores possuem uma grande variedade de componentes, que podem ser identificados como componentes internos, placa-mãe, processador, HD, e externos, gabinete, periféricos, etc. Os tipos de componentes podem variar de acordo com a necessidade do usuário, mas tem alguns componentes que estão presentes na grande maioria dos PCs. Por exemplo, na figura a gente pode ver que na maioria dos computadores de hoje em dia você vai ter um monitor, teclado, caixinha de som, gabinete e mouse. Normalmente esses componentes não estão relacionados diretamente com o desempenho do equipamento, mas são de extrema necessidade para a realização das atividades. Como a gente falou, na imagem podemos visualizar alguns dispositivos de entrada e saída, porém iremos detalhar esse dispositivo mais adiante. Vamos falar um pouco do gabinete, erroneamente chamado de CPU. Consiste em uma caixa metálica que tem a função de proteger em seu interior os componentes internos do computador, HD, placa-mãe, fonte, etc. Basicamente, existem dois modelos de gabinete: o gabinete vertical, conhecido como torre, e o horizontal. A vantagem do gabinete vertical é que a possibilidade de instalação de um número maior de placas e de outros componentes internos. Esse tipo de gabinete possui em seu interior uma chapa de metal. Em alguns modelos essa chapa é fixa, mas em outros ela é parafusada, o que possibilita ao técnico removê-la, facilitando a montagem da placa-mãe. O modelo horizontal tem a vantagem de ocupar menos espaço, desde que o monitor esteja localizado sobre ele. Porém, a manutenção do computador com esse tipo de gabinete é mais complicada, devido ao pouco espaço interno, onde os componentes normalmente ficam muito próximos, além de ter também a desvantagem de não oferecer muita opção para a instalação de novas placas ou dispositivos. Nas imagens tem as duas disposições de gabinete, tanto o gabinete horizontal como o gabinete vertical, o torre. Quanto ao padrão de gabinetes, existem diversos tipos, mas basicamente os dois mais comuns são o padrão AT e o padrão ATX. O padrão AT é o mais antigo, foi desenvolvido a partir dos computadores IBM PC AT, próprios para a placa-mãe AT. Depois a gente verá os tipos de placa-mãe. Não oferece boas condições de organização interna dos componentes, ou seja, dos dispositivos e cabos no interior do seu gabinete, o que prejudica a ventilação, podendo causar danos aos componentes do computador. Atualmente, esse padrão quase não é mais encontrado. O padrão ATX é uma evolução do padrão AT e foi criado em 95 pela Intel. É utilizado atualmente para a grande maioria de placas-mãe. Possui várias vantagens com relação ao padrão AT, tais como melhor espaço interno, o que permite uma melhor organização dos componentes e cabos, consequentemente possibilitando uma melhor ventilação. Possibilidade de expansão de hardware, pois normalmente possui mais de uma baia, e possibilita a instalação de drive, de CD, e também tem maior número de portas traseiras para conexão de placas de expansão, dependendo do tipo de placa-mãe. Quanto aos elementos que compõem um gabinete, podemos descrevê-los como segue a seguir na figura. O número 1 seria a chapa para suporte da placa-mãe, pode ser fixa ou parafusada. Espaço para instalação de drives 5/4, que eram os drives de disquete. São também chamados de baias, a quantidade varia de acordo com o tamanho do gabinete. Suporte para instalação de HDs, suporte para fonte. Fendas para conexão de placa de expansão, a quantidade varia conforme o tamanho do gabinete. Fenda para encaixe dos conectores da placa-mãe, teclado, mouse, placa de vídeo, etc. E fios do painel frontal do gabinete. Botão ligar, botão desligar, LED do HD e outras entradas USB e áudio e várias outras coisas que a gente encontra nos painéis frontal de um gabinete hoje em dia. Nessa outra imagem, a gente pode ver a parte frontal do gabinete.
Então a gente tem um espaço reservado para a instalação de drives, de CD ou DVD, também chamado de baia. Entrada para a instalação dos disquetes. Hoje em dia a gente encontra gabinetes já com leitor de cartão ao invés de unidade de disquete. O conjunto de botões e LEDs, botão de liga e desliga, botão reset para reiniciar o computador, botão de LED para ligado e desligado e LED de atividade do disco rígido. E conectores diversos, tais como portas USB, para permitir a conexão de dispositivos plug and play, como por exemplo pendrive, HD externo, câmeras digitais, e conectores de áudio, permite a conexão de caixa de som e conexões de microfone. Fonte de alimentação, ou simplesmente fonte. É através das fontes de alimentação que ocorre o fornecimento de energia elétrica aos diversos componentes de um computador. A função da fonte é receber a tensão fornecida pela rede elétrica, 110 ou 220, e converter essa tensão em uma voltagem que atenda às necessidades de cada dispositivo do computador, ou seja, em 3,3 volts, 5 volts ou 12 volts. São também chamadas de fontes chaveadas por fazer a conversão da tensão alternada, AC, para a tensão contínua, DC, além de trabalhar também como estabilizador, atenuando os picos de energia na rede elétrica. Capacidade da fonte. Cada dispositivo conectado ao computador consome uma determinada voltagem e a capacidade de fornecimento de energia elétrica varia entre os diversos tipos de fontes. Portanto, antes de adquirir uma fonte, devemos fazer um levantamento do consumo total do computador e adquirir uma fonte com a capacidade superior, para que não tenhamos problema com o consumo de energia elétrica. As informações da capacidade da fonte normalmente vêm impressas em uma etiqueta fixada na fonte. Na imagem a gente pode ver um exemplo de uma fonte, com adesivo e suas devidas capacidades. Tipos de fonte. Existem vários tipos de fontes, porém os dois mais utilizados são os tipos AT e ATX. As fontes AT são dos tipos mais antigos, muito utilizadas na década de 1990, e, apesar de ainda serem encontradas, caíram em desuso com o surgimento das fontes ATX. São fontes específicas para gabinetes e placas AT. As fontes ATX são as fontes utilizadas atualmente, especificamente para gabinetes e placas-mãe ATX. Possuem conectores de 20 ou 24 pinos, necessários conforme o modelo da placa-mãe. As fontes ATX são as fontes utilizadas atualmente, e possuem várias vantagens em relação ao padrão AT. Possibilitam desligar o computador através do software. O conector consiste em uma única peça, ao contrário do padrão AT, que era dividido em duas peças com algumas regras para conexão. Os componentes internos são menores, isso possibilita uma redução também do seu peso. Na figura a seguir a gente pode ver alguns dos conectores utilizados nas fontes e o comparativo, como é que é o conector de uma fonte AT e como é o conector de uma fonte ATX, e também os cabos de alimentação utilizados para os diversos dispositivos compatíveis. Por exemplo, conector de energia para HDs do tipo IDE, conector de energia para os HDs do tipo SATA e um adaptador para quando a fonte não fornecer diretamente para o SATA e você consegue converter de SATA para IDE. Alguns conectores direto para alimentação de disquete e para alimentação de outros dispositivos, como algumas placas de vídeo e alguns processadores precisam de uma ligação diretamente da fonte para alimentação do cooler e suas respectivas ventoinhas de sistema de refrigeração. Atualmente estão surgindo placas de vídeo cada vez mais avançadas, o que demanda um consumo de energia na mesma proporção. Os slots PCI Express podem fornecer até 75 watts de energia para cada placa de vídeo. Para resolver esse problema, as fontes com maior potência estão sendo desenvolvidas com um cabo específico para fornecimento de energia para essas placas. Consiste em um conector auxiliar de 6 pinos que deve ser conectado à placa de vídeo para o funcionamento correto, conforme a gente pode ver numa figura. Cuidados com a fonte de alimentação. A fonte é um dos itens com maior probabilidade de falha, portanto, alguns cuidados devem ser tomados quando instalamos e utilizamos uma fonte de alimentação no computador. Por exemplo, verificar o seletor de voltagem, se é 110 ou 220. Se você ligar de forma incorreta, pode vir queimar a fonte.
O ideal é que a caixa protetora da fonte seja blindada para evitar interferências eletromagnéticas. Outro cuidado também seria sempre verificar a corrente elétrica local antes de ligar um computador e verificar se a fonte está de acordo com a voltagem. Verificar o consumo total dos componentes conectados a ela para instalar uma fonte com uma capacidade acima do necessário. Verificar se a ventoinha está funcionando normalmente, se não está enroscando, devido ao acúmulo de pó, o que irá causar superaquecimento. Antes de mexer com o computador, primeiro desligue o cabo de energia da fonte. Instalar um tipo de fonte compatível com o modelo da placa-mãe. São alguns cuidados que a gente deve ter ao tratar uma fonte de alimentação e o sistema do computador. Componentes internos. Há uma grande variedade de componentes que ficam armazenados no interior do gabinete, e sua grande maioria está relacionada diretamente com o desempenho do computador. Por exemplo, placa-mãe. É a placa principal do computador, pois é a responsável pela comunicação entre todos os demais componentes do computador. Por exemplo, através de seus barramentos que o processador envia e recebe informações para a memória RAM, assim como entre todos os componentes, placa de vídeo, disco rígido, placa de som, etc. Devido a seu nível de complexidade, é um dos componentes que mais apresenta problemas no computador. Por isso que o interessante é instalarmos um modelo de marcas conceituadas, pois a probabilidade de se apresentar problemas será menor e normalmente terá um maior tempo na sua vida útil. Há uma grande quantidade de fabricantes desse componente e cada fabricante possui uma grande variedade de modelos. Cada modelo é projetado para dar suporte a um determinado tipo de processador e memória RAM. Ao adquirir uma placa-mãe, é aconselhável escolher um modelo de um fabricante conceituado e um modelo que dê suporte a atualizações futuras de hardware. Placas de baixa qualidade poderão influenciar no desempenho do computador, além de normalmente ter a vida útil bastante reduzida. Tipos de placa-mãe. Quanto ao tipo de placa-mãe, existem vários modelos, porém os modelos mais encontrados atualmente são o AT e o ATX. O modelo AT quase não é mais utilizado, se trata de padrão bastante antigo, e o modelo ATX é o padrão utilizado atualmente. A aquisição do modelo de placa-mãe dependerá do modelo de gabinete disponível, pois gabinetes AT são compatíveis somente com placas-mãe AT, e gabinetes ATX são específicos para a placa-mãe ATX. Essa classificação considera-se o padrão de conexão entre a fonte, o gabinete e a placa-mãe, que, como a gente viu em algumas imagens anteriores, o padrão AT existe um tipo de conector e o padrão ATX outro tipo de conector. Então a fonte tem que ser compatível com a placa-mãe. E como ele vai, pelo tamanho da placa-mãe, você tem que ver se é compatível com o tipo de gabinete que a gente vai encontrar. Barramentos. Os barramentos são as vias de comunicação entre os diversos componentes da placa-mãe. Houve uma grande evolução dos barramentos desde o surgimento com os slots ISA e as portas seriais até os slots PCI Express e portas USB 3.0. O grande problema do surgimento de novos barramentos é que quase sempre os dispositivos são incompatíveis com a versão anterior, o que obriga o usuário a descartar um componente não por algum defeito, mas sim por simples problema de incompatibilidade. Um exemplo disso são as placas de vídeo para o barramento AGP e as novas PCI Express 16X. Observação: apesar de possuir o mesmo nome, não podemos confundir barramento com slots. Os barramentos são as vias de comunicação entre os dispositivos através de impulsos elétricos, e os slots são conectores ou encaixes para a placa de expansão. Os barramentos são divididos em dois tipos: barramento local e barramento de expansão. O barramento local, também chamado de FSB, Frontside Bus, consiste em um barramento de alta velocidade que trabalha na mesma frequência do processador, responsável pela comunicação entre o processador, chipset norte, memória RAM, barramento AGP ou PCI Express. Barramento de expansão são os barramentos responsáveis por possibilitar a conexão de placa de expansão no computador, tais como placa de vídeo, placa de som, placa de rede, etc. Existe uma grande variedade de barramentos. Os principais são, para citar alguns, a GP, que era utilizado para
placas de vídeo. Antigamente, PCI, depois tem um padrão mais novo que é o PCI Express, USB tão utilizado e outros padrões que a gente dificilmente encontra, mas tinha um padrão chamado ISA, que evoluiu depois com o surgimento do PCI, ele acabou sendo abandonado, e vários outros padrões. Uma placa-mãe é composta por diversos elementos que dão suporte a determinados componentes necessários para o funcionamento do computador. Na figura, podemos visualizar uma estrutura básica de uma placa-mãe, porém a estrutura pode variar dependendo dos recursos e acessórios fornecidos, e consequentemente o preço também varia conforme o modelo. Por exemplo, a gente tem uma parte que é o soquete para o processador, que é onde o processador vai ser instalado. Conector do cabo da fonte que fornece energia para o processador. Slots para conexão dos módulos de memória RAM. Conector para dispositivos com interface IDE, como cabo flex de 40 ou 80 vias, que é utilizado em disco rígido, drive CD. Onde fica a bateria que o sistema CMOS ou a BIOS, que a gente vai falar um pouquinho o que é. Conector para dispositivo de interface SATA, que é o substituto do IDE dos padrões mais novos, e os chipsets, que seria o chipset norte e o chipset ponte norte e o chipset ponte norte-sul. A parte traseira da placa-mãe é composta por diversos conectores para dispositivos de entrada e saída. A quantidade de tipos de conectores pode variar conforme o modelo da placa. A figura a seguir mostra alguns conectores e abaixo segue o detalhamento dos mesmos. São os conectores dos dispositivos de entrada e saída, os periféricos principais que a gente tem no computador. Por exemplo, conector para mouse, teclado, VGA para monitor e vídeo, portas USB, conector RJ45 para rede e conectores de áudio, microfone, saída de áudio e entrada de áudio. Como comentado anteriormente, a gente vai falar um pouco sobre BIOS, Basic Input Output System, ou seja, sistema básico de entrada e saída. É um sistema que é executado na memória ROM, ou seja, memória de somente leitura, e já vem pré-instalado em um chip na sua placa-mãe, justamente para fazer esse controle de detecção e erro, detecção e controle dos dispositivos conectados à placa-mãe. Além desses componentes, os componentes físicos, a placa-mãe possui um conjunto de softwares utilizados para a identificação dos dispositivos conectados a ela, e também para configurações, denominado BIOS. O BIOS contém um conjunto de softwares gravados em um chip, instalado na placa-mãe, necessários para a inicialização e configuração do sistema. Quando o computador é ligado, a BIOS realiza uma bateria de teste dos componentes conectados à placa-mãe. Quando o micro é ligado, o BIOS realiza uma bateria de testes de componentes conectados à placa-mãe, tais como memória, processador, dispositivo de entrada e saída, teclado, etc. A esse procedimento é dado o nome de POST, Power On Self-Test. E, caso haja algum problema com um desses componentes, é emitido mensagem de erro relativa ao componente com defeito. No caso de alguns componentes como processador, memória, placa de vídeo, etc., apresentar problemas, são emitidos bips que identificam qual componente está com problemas, mas em alguns casos são emitidas mensagens na tela do computador. Ou seja, bips são barulhos, que se, por exemplo, dá um problema na placa de vídeo, ele não consegue dar nenhum sinal de vídeo. Então, para você perceber esse problema, além da ausência de sinal, ele vai fazer um barulho. O mesmo acontece quando problema na memória ou no processador. Caso quando seja problema em disco, teclado ou dispositivo, aparece uma mensagem de erro informando o erro nesses dispositivos. No caso de alguns componentes, a gente comentou. Caso esteja tudo em ordem, o BIOS passa o gerenciamento do micro para o sistema operacional. É comum se referir a esse procedimento como boot. Então, quando o computador liga, a primeira etapa é feito o POST, que é o teste na placa-mãe lá da BIOS, verificando se todos os componentes estão ligados. Se está todo mundo conectado certinho, sem nenhum defeito, é chamado o sistema operacional para ser carregado e iniciar o sistema, que seria o que a gente chama de boot.
O BIOS ainda possui um outro software denominado Setup. O Setup é um software responsável por uma grande variedade de configurações da placa-mãe, ou seja, é o software que possibilita várias alterações na configuração da placa-mãe. Portanto, é necessário um mínimo de conhecimento das funcionalidades desse programa por parte do usuário, pois algumas configurações erradas ou indevidas podem causar problemas na utilização do sistema. O setup fica gravado em uma pequena área de memória volátil, chamada memória ROM, que tem sua energia fornecida por uma pequena bateria fixada à placa-mãe. Essa área é definida como CMOS. Então, é como se a configuração em si fica salva numa memória volátil. Se acabar a bateria que alimenta esse sistema, as configurações são perdidas e voltam com o padrão de fábrica. O processador, também chamado de microprocessador ou CPU, Central Process Unit ou Unidade Central de Processamento, é o principal componente do computador. Juntamente por esse motivo é comum as pessoas se referirem ao processo como o processador sendo como o cérebro do computador, pois ele é encarregado de executar uma série de cálculos, operações lógicas, operações matemáticas e comandos. Processar esses dados de entrada e retomar as informações de forma que o usuário possa entender. Essas informações dependem do tipo de programa ou instrução que solicitou o processamento. Exemplo, editores de texto, planilha eletrônica, áudio, vídeo. As tecnologias mais recentes de fabricação são aplicadas nesse componente. Isso, consequentemente, o torna um dos componentes mais caros do computador, dependendo do modelo. Atualmente existem apenas 3 empresas especializadas na fabricação desse componente, Intel e AMD, e a VIA. Mas outras, se a gente for comparar a parte voltada para dispositivos móveis, outras empresas. Mas no geral, há uma equivalência no desempenho dos processadores, dependendo do fabricante. Talvez em algumas situações o desempenho de um ou outro seja melhor em alguma tarefa, de acordo também com qual modelo de processador está sendo utilizado. Na prática, o processador é um chip composto por milhões de transistores, onde o desempenho está relacionado a algumas características que definem a rapidez desse processo. Com essa questão de rapidez, no caso do processador, a gente usa uma medida chamada clock, ou pulso de clock, ou ainda frequência, que são, por exemplo, dado expresso na unidade de Hertz, ou seja, se um processador tem 1.2 GHz, seria essa frequência que a gente vai estar falando aqui, que é como a medida a velocidade de desempenho de um processador. Em outras palavras, o pulso de clock, ou ciclo de clock, como também é conhecido, ou ainda frequência, regula o tempo necessário para o processamento de cada instrução. É uma unidade medida em Hertz, MHz, GHz, por segundo. Quando uma determinada frequência é medida em GHz, por exemplo, podemos dizer que a operação está trabalhando com bilhões de ciclos por segundo. O ciclo corresponde a cada intervalo de tempo em que as operações são executadas, que normalmente corresponde a alguns nanosegundos. Quando surgiram os primeiros computadores, a frequência era a mesma para todos os componentes, processador, memória e barramentos. E com o passar do tempo, houve uma evolução tecnológica muito maior no desenvolvimento dos processadores, porém o mesmo não ocorreu com os demais componentes, deixando, portanto, uma grande diferença na taxa de transferências entre os componentes. Houve então a necessidade de criação de pulsos de clock diferentes entre o processador e os demais componentes. Basicamente, o processador trabalha com 2 frequências, uma frequência interna ou clock interno. Refere-se à capacidade interna de processamento, ou seja, a velocidade em que os ciclos serão lidos internamente. Por exemplo, quando dizemos que um processador trabalha a 1 GHz, seria 1 bilhão. Quer dizer que ele processará até 1 bilhão de ciclos por segundo. Frequência externa ou clock externo refere-se à velocidade com que o processador fará para a transferência das informações através do barramento local da placa-mãe. Essa frequência é imposta pela placa-mãe através do FSB, que a gente comentou na parte de barramentos por alto. Seria a velocidade que o processador se comunica com os demais dispositivos.
a partir do barramento frontal. Outra informação muito importante quando a gente fala de processador é a largura de leitura de dados, ou seja, qual o volume de dados que ele consegue ler por vez. Esse termo refere-se à quantidade de bits que um determinado dispositivo pode ler simultaneamente. Talvez podemos denominar como taxa de transferência de dados, e pode variar dependendo da tecnologia empregada. Por exemplo, inicialmente a gente tinha os computadores que trabalhavam com 8 bits, então o processador conseguia ler apenas 8 bits por vez. Tivemos uma fase com 16 bits e desde da definição do Pentium e do 486 a gente trabalhava com a taxa de 32 bits. E os processadores mais modernos que a gente encontra hoje em dia já conseguem ler 64 bits ou até mais de bits de uma única vez. Da mesma forma, existe uma parte de leitura interna, ou seja, os bits internos referem-se à taxa de leitura em que as informações são executadas dentro do chip do processador ou a quantidade de bits internos que é lida em cada ciclo. Por exemplo, no Pentium 2 já era 32 bits. Leitura externa ou bits externos refere-se à taxa de leitura em que as informações são transferidas do chip do processador para a placa-mãe, passando pelo barramento local, ou seja, a quantidade de bits que o processador envia ou recebe através do barramento local em cada ciclo. Por exemplo, o próprio Pentium 2 conseguia receber de fora 64 bits. Ou seja, ele poderia receber mais bits que ele conseguia ler internamente. Mas aí é para poder liberar o processamento. Por se tratar de informações mais lentas, vindo dos outros dispositivos, então o ideal é que ele mandasse mais informação e o processador internamente ele poderia compensar isso executando 2 ciclos com mais informação. Então, por isso que hoje em dia a gente encontra vários computadores que a gente vai comprar hoje em dia já trabalham com essa taxa de 64 bits, provavelmente 64 bits internos. E a gente consegue ler mais informações. O processador consegue executar até mais que isso, dependendo de algumas técnicas internas que a gente não vai entrar em detalhe por enquanto. E mais um componente que está relacionado ao processador é o cooler, que queria ser a parte de refrigeração. Por ser o processador o equipamento mais importante e conter milhões de transistores, ele tem um problema grave, que esse processamento acaba gerando alta temperatura, ou seja, calor e possibilidade de queimar. Então, inventar para justamente resolver esse problema, foi criado os coolers. São aquelas ventoinhas que a gente coloca em cima do processador para resfriá-lo. Então, o que a gente pode definir de uma maneira mais formal? Os processadores são dispositivos que emitem grande quantidade de calor, havendo, portanto, a necessidade de um sistema de refrigeração eficiente para evitar a queima do componente, e é o cooler responsável pela dissipação do calor emitido pelo processador. O cooler consiste em um pequeno ventilador, ou em inglês o termo chama fan, F-A-N, também chamado popularmente de ventoinha, com a base feita de cobre ou alumínio, que é a parte responsável pela dissipação do calor. Através de travas ou conectores, o cooler é pressionado sobre o processador, auxiliando na dissipação do calor. Para ajudar nessa dissipação, é utilizada também uma pasta térmica entre o processador e o cooler. Para cada modelo de socket, há um modelo de processador compatível e, consequentemente, um modelo de cooler específico. Portanto, devemos verificar qual o modelo de cooler compatível para evitarmos a tentativa de instalar um modelo diferente. Esse dispositivo exige também alguns cuidados para evitar problemas com o computador e aumentar sua vida útil. Verificar se o cabo de energia do cooler está conectado à placa-mãe quando montar o computador, pois, caso isso aconteça, não haverá refrigeração do processador, podendo queimar o mesmo. O conector de energia possui 3 fios, sendo 2 para alimentação elétrica de 12 volts e outro para o controle de velocidade realizado pelo BIOS. Então a gente pode verificar também se o cooler está encaixado e firme ao socket.
que é onde ele está o suporte do processador. E sempre realizar uma limpeza devido ao acúmulo de poeira, que pode aumentar a temperatura, vindo a prejudicar o processador. Então a gente escuta às vezes em alguns computadores aquele barulhinho da ventoinha, né? Além da ventoinha que existe na fonte, tem o do processador. E com o passar do tempo, entra muita poeira dentro do gabinete. Então essa poeira vai acumulando dentro das hélices do cooler do processador. E se a gente não fizer uma limpeza temporária, pode ser que esse ventoinha não gira na velocidade específica para poder aguentar, dissipar o calor do processador e começa a parar de funcionar, e isso aí vai acabar superaquecendo o processador, que ele tem alta sensibilidade à temperatura e pode vir queimar, estragar o computador com um simples problema de acúmulo de poeira. Então, uma das técnicas que a gente tem que olhar e como esse cooler está fixado, porque às vezes alguns têm uma forma muito chata da gente encaixar na placa-mãe. Então, alguns problemas que a gente enfrenta é isso. Então, tem que verificar se ele está ligado na alimentação da fonte. Se não está sujo, verificar a quantidade de pasta térmica que foi utilizado lá e se ele realmente está bem fixado. Vamos falar agora dos dispositivos de armazenamento, ou o sistema de memórias. Chamamos memória a todos os dispositivos com capacidade de armazenamento de dados. Podemos dividir o armazenamento em duas categorias: armazenamento temporário e armazenamento secundário. O armazenamento temporário são dispositivos que armazenam determinados dados enquanto está sendo fornecida energia ao mesmo, ou seja, quando desligamos o computador, estes dados são perdidos. Também são chamados de memória volátil. Os tipos de memória pertencentes a essa categoria são a RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, e ROM, Read Only Memory, memória de somente leitura. São as RAM e a ROM. O armazenamento secundário são dispositivos que permitem o armazenamento permanentemente, ou seja, os dados só serão apagados caso o usuário ou o sistema efetue a exclusão. Nessa categoria podemos citar o disco rígido, pendrive, CD, DVD e etc. A priori vamos falar um pouco sobre a memória ROM, ou Read Only Memory. Memória responsável por armazenar os programas da BIOS. É uma memória volátil, ou seja, os dados são perdidos quando o sistema é desligado. Porém, os dados armazenados nela não podem ser apagados, pois serão necessários para a execução de alguns procedimentos quando ligamos o computador, e para que isso não ocorra, é função de uma bateria manter essa memória energizada. Essa bateria é chamada bateria de CMOS. E além de fornecer a energia necessária para manter as configurações do sistema, é responsável por manter o relógio de tempo real. Um relógio digital normal, responsável por manter a hora do sistema atualizado. Na figura a gente pode ver aquele chip da placa-mãe, onde é armazenada a BIOS, e a bateria CMOS que alimenta essa memória, onde a BIOS está instalada. As memórias ROM, existem três tipos básicos de memórias ROM. Como ela é de somente leitura, normalmente a gravação dela é feita apenas uma vez e depois, como o próprio nome já disse, é somente leitura. Então você teria o exemplo principal, o inicial seria o PROM, que é Programmable ROM, memória fabricada sem programação de fábrica, sendo possível programá-la apenas uma vez, atualmente não é mais utilizada. Você tem a EPROM, que é uma PROM que pode ser apagada, tipo de memória que possibilita o apagamento e reprogramação através de algumas técnicas lá. A EEPROM, Electrically Erasable PROM, é o tipo de memória usado atualmente, que ela permite que seja apagado de forma eletronicamente, ou que tiver sido gravado na memória ROM. Esse é o tipo usado atualmente, permite sua reprogramação através da utilização de disquetes ou então de software instalado no computador. A esse procedimento dá-se o nome de atualização da BIOS. Observação:
Deve-se ter um grande cuidado com a atualização da BIOS, pois caso ocorra algum problema durante a atualização, ou seja feita de forma incorreta, a placa-mãe pode se tornar inutilizável. Algumas situações que é estritamente necessário essa atualização da BIOS é, às vezes, alguns processadores mais novos, com algumas placas, alguns recursos, você precisa ter uma versão mais recente da BIOS para dar suporte a isso. Mas na maioria dos casos, as placas-mães atualmente não tem muita essa necessidade, a não ser por um caso muito específico de não funcionar algum recurso avançado, aí você precisa fazer essa atualização da BIOS. Memórias RAM, Random Access Memory. Após a inicialização do computador e os testes realizados, é carregado o sistema operacional. Todas as informações necessárias para a execução do sistema operacional e os arquivos e programas abertos posteriormente são armazenados na memória RAM. A memória RAM é a memória principal do computador e é o dispositivo que permite o armazenamento temporário de dados. Por esse motivo, também é chamado de memória volátil, ou seja, os dados são apagados no caso de ausência de energia elétrica, por exemplo, quando o computador é desligado. O processador não possui uma capacidade de armazenamento, então é na RAM que ele busca os dados, operação de leitura, ou armazena os dados, operação de escrita. Por exemplo, quando você executa um determinado programa, ele é transferido do HD para a memória RAM, onde o processador irá ler os dados e executá-los. Portanto, quanto mais memória seu computador tiver, mais programas poderão rodar simultaneamente. Cada modelo de placa-mãe possui sockets que dão suporte a um determinado tipo de memória. Em alguns modelos, quando surge um novo tipo de memória, algumas placas fornecem duas opções de socket para a memória, ou seja, é possível instalar um módulo do padrão antigo ou do padrão novo. Algumas características das memórias. Capacidade de armazenamento é definida em megabytes, gigabytes, em tamanhos variando, por exemplo, de 512, 1024 ou 1 GB, 2048 ou 2 GB, que é o que a gente encontra mais ou menos no mercado hoje em dia. Memórias de 4 GB, pentes de 8, 16 e por aí vai. Além da capacidade, a gente tem que saber a velocidade com que a memória trabalha. Nas memórias FPM e EDO, a velocidade é medida em nanosegundos, ou tempo de acesso. O tempo de acesso é definido pelo tempo em que ocorre uma determinada leitura escrita. E após o padrão mais novo, SDRAM, a velocidade passou a ser medida em MHz, assim como a frequência do processador. Por exemplo, 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz e por aí vai. Além disso, cada tecnologia de memória existe um formato, ou seja, um padrão de encaixe na placa-mãe. Os formatos da memória RAM correspondem à estrutura física, ou seja, a forma como ela é encaixada na placa-mãe e ao seu tamanho. Existem diversos formatos de memórias RAM, tais como DIP, SIP, SIM, DIM e várias outras. As principais que a gente encontra hoje em dia são os padrões DDR. Mesmo assim, existe mais de uma DDR. Hoje, atualmente, a gente deve estar na DDR3. Nas imagens a seguir, a gente mostra alguns exemplos dessas memórias e esses padrões de formatos. A gente tinha, por exemplo, o DIM, que seria Double Inline Memory Module, que varia de 32, a capacidade de 32 MB até 512 megabytes. E ele tinha 168 guias para separar, 84 de cada lado, e você tinha duas divisões, dois chanfres para separar a quantidade de vias. Depois surgiu o padrão DIN de 184, aí ficou conhecido também como padrão DDR, porque ele tem o dobro da taxa de transmissão. Ele dividiu ao meio, justamente possui 92 terminais de cada lado, e só tem um chanfre que separa esses conjuntos de 92. Hoje em dia também existe o padrão mais novo que evoluiu a quantidade de guias dentro da memória. Aí você tem, por exemplo, o DIN de 240, que você tem os padrões DDR2, DDR3,
que variam desde 256 até 2 GB por pente de memória, por exemplo. A gente tem nas imagens aí que a gente pode ver a diferença de cada um. Outro tipo de memória que existe é a memória cache. Mesmo com a evolução das tecnologias aplicadas nos modos de memória RAM, há uma grande diferença entre as taxas de transmissão com o processador, ou seja, o processador é muito mais rápido que as memórias RAM. Isso impedia o processador de trabalhar com toda a velocidade de processamento, pois ficava limitado a velocidade da memória RAM. Devido a essa diferença, foram desenvolvidos novos tipos de memória com controladores de cache, que possibilitam o trabalho com a memória RAM sem comprometer o desempenho do processador. Portanto, quando o processador necessita de alguma informação na memória RAM, o controlador transfere essa informação à memória cache, que trabalha a velocidade muito superior à memória RAM. Atualmente existem 3 tipos de memória cache. O cache L1, também conhecido como Level 1 ou Nível 1. A memória é presente dentro do processador, o que possibilita trabalhar na mesma velocidade que o processador. Então a sua capacidade pode variar entre cerca de 16 e 128K. O cache L2, uma memória também muito mais rápida, porém um pouco mais lenta que a L1. Os processadores atuais já trazem essa memória encapsulada em seu interior, mas para os modelos mais antigos ela é fixada na placa-mãe. Por ser mais lenta, possui uma tecnologia mais barata, o que possibilita a disponibilização de uma quantidade maior, podendo atingir em alguns modelos até 4 MB. E o cache L3 é o tipo mais lento entre as memórias cache, ainda pouco utilizada, mas seu uso está sendo cada vez mais utilizado com o surgimento de novos processadores. Então, o cache funciona o seguinte: ele é um pouco menor do que a memória por ser mais caro, porém, ele usa várias técnicas de programação, de algoritmo, de conseguir utilizar os dados que são lidos mais frequentemente. Ele te sai da memória e é copiado para a cache. Então, quando o processador precisa sempre daquela informação, é muito mais fácil ele conseguir encontrá-la na cache do que ele ter que buscar na memória RAM, que é mais lenta para esse tipo de leitura. E eventualmente vai acontecer uma troca de informação. Se for verificado que a informação que está na cache não vai ser mais utilizada, ele substitui por outro bloco da memória e cada vez vai agilizando o processamento. E dependendo de onde o tipo de cache que você tem uma velocidade específica e uma capacidade de armazenamento. O mais rápido seria o L1, que funciona na mesma frequência do processador, fica dentro do próprio chip. O 2 já fica fora na placa-mãe e o 3 também. Só que aí eles usam outras técnicas para poder ter uma capacidade maior de informação que pode ser armazenada nessa cache. Outro tipo de memória, mas é um pouco mais questão lógica e não necessariamente técnica, física, seria o conceito de memória virtual. Esse tipo de memória é uma espécie de extensão entre a memória RAM e o disco rígido. Ou seja, quando a memória RAM não comporta mais a quantidade de aplicativos sendo executados, o sistema operacional verifica áreas com arquivos há mais tempo sendo A memória virtual é quando a memória RAM não tem mais espaço para salvar, armazenar mais arquivos. Aí que o sistema operacional faz? Ele vai verificar alguns trechos de arquivos que estão na memória que não estão sendo utilizados, para poder liberar espaço. Aí ele pega esse tipo de arquivo e coloca numa porção do HD para ser utilizado, se eventualmente precisar. Então é o que a gente chama de paginação. Ele vai pegar algumas páginas da memória lá que não estão sendo utilizadas, copia ela para algum trecho do HD e libera esse espaço para outra página, para outra informação que precisa ser armazenada na memória. O problema disso é que, como a gente já estudou aí, o acesso de leitura e escrita no HD é muito mais lento do que na memória RAM. Então, quando a gente está com um problema de computador com pouca memória suficiente para dar conta do trabalho, além da lentidão, porque todos os arquivos que estão sendo utilizados estão ocupando a memória inteira. Então, o sistema operacional, para não ter que fechar,
e dá algum erro, ele pega alguns dados e coloca no disco. Mas como você está utilizando esses dados de outra forma, ele precisa esperar essa leitura do disco, que é muito mais lenta. Então, normalmente, quando o computador já está naquela etapa que volta e meia começa a ficar lento, por que boa parte da conduta da gente é sugerir aumento de memória? Porque justamente aquela carga que você está utilizando, aquela quantidade de programas, aquele volume de informação, já está ocupando toda a sua memória RAM disponível. Então está passando a utilizar parte do HD para poder carregar esses dados na memória. E o que acaba pesando o desempenho, fica muito mais lento, justamente por essa diferença de velocidades de leitura e escrita do HD, que é muito menor do que da memória RAM. Por isso que está o conceito de memória virtual, que de fato ela não é a memória física que você tem, a real. Ele faz uma questão de paginação e é uma memória virtual, que ele usa um pedaço do HD para poder simular essa memória. Agora a gente vai falar sobre o dispositivo de armazenamento secundário, ou dispositivo de armazenamento permanente. São dispositivos onde as informações são armazenadas de forma permanente, ou seja, os dados não são apagados quando o computador é desligado, possibilitando a abertura ou edição de arquivos posteriormente. Existe uma grande quantidade de dispositivos para estes fins, tais como cartão de memórias, fitas magnéticas, HDs, discos rígidos, discos ópticos, etc. Atualmente, as formas mais utilizadas para armazenamento se dividem nas seguintes categorias: discos rígidos, hard disk ou simplesmente HD. É o principal dispositivo de armazenamento secundário do computador. Tem capacidade de armazenamento muito superior ao dos discos removíveis, chegando a alguns terabytes de capacidade. Os discos rígidos, ou hard disk, ou simplesmente HD, são utilizados para armazenar os arquivos do computador de forma permanente. Por exemplo, são utilizados para armazenar os arquivos de tempo operacional, arquivos de programas e nossos documentos em geral. Com relação aos HDs, a gente tem que ver os padrões de conexões e as tecnologias que ele utiliza. Normalmente, hoje a gente encontra ainda alguns HDs que utilizam o padrão IDE, ou os mais novos que usam o padrão SATA, a conexão com a placa-mãe, que a gente viu no esquema de placa-mãe lá, como seriam esses conectores. E a tecnologia para gravação dos dados, inicialmente era de forma magnética, que é o caso dos primeiros HDs que a gente tinha. Porém, atualmente existem discos que utilizam os conceitos de memória flash, ou seja, onde os dados são salvos eletronicamente. São os discos SSD que a gente ouve falar. E além dos discos rígidos, a gente teria os discos removíveis, que são utilizados para armazenar, por exemplo, documentos em geral. Em alguns desses dispositivos, utilizam normalmente os padrões IDE ou SATA para conexão com a placa-mãe ou USB. Na verdade, os discos removíveis são unidade de disquete, unidade de CD, DVD, Blu-ray e algumas portas USB para a gente conectar um pendrive ou um HD externo, por exemplo. Então, a gente pode dizer que esses discos removíveis, ele tem uma parte que é o leitor, que é conectado ao computador, à placa-mãe por um cabo, e os dados são salvos em uma mídia, seja CD ou a própria unidade flash, que são usados nos cartões de memórias, pendrives e outros dispositivos. Assim como a gente estava comentando, a tecnologia para gravação sofreu muita evolução. No início era mecânica, que era o caso dos disquetes, ou forma óptica, que é o que a gente usa para gravar as mídias em CD, DVD e comuns. E hoje em dia a gente já tem o conceito de memória flash, que a gente consegue representar os bits lá e fazer a gravação a partir de impulsos elétricos, onde os dados são salvos eletronicamente, que é o caso de pendrives, cartões de memória, os HDs externos e várias outras mídias que a gente encontra no mercado hoje. Então, resumindo essa parte de armazenamento, a gente tem o armazenamento temporário, que a gente poderia representar pela memória ROM, que é de somente leitura, e a principal função dela é responsável por armazenar o sistema BIOS. Você tem uma memória RAM, que é a memória utilizada pelo processamento. Todos os programas e arquivos, quando a gente está editando, ele precisa ser carregado a memória para que o processador consiga acessar esses dados.
E a memória cache, que foi introduzida para auxiliar o processador em como comunicar com a memória de uma forma mais rápida, que a memória cache é muito mais rápida que a memória RAM tradicional. E, para completar, tem lá dispositivos de armazenamento permanente, que é o que a gente tem como exemplo os HDs, drive CDs, memórias, pendrives, cartão de memória, disquete, e são o que a gente usa no cotidiano para salvar a informação de forma definitiva e permanente. Para você excluir, a gente precisa necessariamente fazer a operação de exclusão desses dados, e não simplesmente desligar a tomada ou interromper o fornecimento de energia, os dados não serão alterados. Com isso, a gente encerra o assunto nessa disciplina de organização de computadores. A gente viu na primeira aula sobre conceitos de hardware e software, quais seriam os dispositivos de entrada, saída, as etapas de um processamento do computador, entrada, saída, processamento, armazenamento. A gente viu um pouquinho sobre o que espera a gente como profissional envolvido com a área de montagem e manutenção de computadores, o que a gente precisa saber. E nessa última aula a gente viu os componentes internos e os componentes de hardware, especificamente do computador. A gente viu a placa-mãe, o processador, o sistema de memória, tanto temporário, que é a memória RAM, ROM, cache, e vimos também o sistema de memória permanente, que é os HDs, os drive CD, unidades de disquete e o que a gente usa, os equipamentos que a gente usa para poder armazenar de forma definitiva os dados no computador. E ainda, no geral, como a gente classifica o que serão os dispositivos de entrada, e alguns exemplos, como teclado, mouse, scanner, dispositivo de saída, monitor, impressora, e dispositivo de processamento, que seria a CPU, o próprio processador. A gente viu um pouquinho algumas características sobre a fonte, gabinete, as informações sobre periféricos e várias coisas que serão muito pertinentes para a gente definir o que a gente vai fazer nas disciplinas de manutenção de computadores. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato pelo fórum, fazendo uma pergunta ou dúvida sobre esse tópico, ou informações nos meus contatos. E-mail está aí disponível, e-mail, Facebook, alguns vídeos que eu vou estar postando no YouTube. E obrigado.